A paz do Senhor, meus amados. Vou deixar uma palavra aqui para aquela pessoa que no momento, ou momentaneamente, está vivendo um jugo desigual. O esposo é convertido, porém a esposa não é. A esposa é convertida, porém o esposo não é. A palavra do Senhor, ela vai dizer lá no livro de Mateus 8, a partir do versículo de número 8, que diz assim: E o centurião respondendo ao Senhor: Não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará, pois também sou homem sob autoridade, e tenho as minhas ordens, soldados, e digo a este, vai, e ele vai, e digo ao outro, vai, vem, ele vem, e digo ao meu criado, faz, e ele faz. E maravilhou-se Jesus e lhe disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Pularemos para o versículo de número 13, que diz assim: Então Jesus disse ao centurião: Vá, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado o sarou. A Bíblia vai dizer que Jesus ele entra em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, um centurião romano, ele entra na presença de Jesus clamando pela vida de um criado. E é interessante que Jesus até tenta se levantar para poder ir até a casa dele. Porém, ele diz que não é digno de que Jesus adentrasse por dentro de sua casa. Porém, ele estava ali buscando o milagre de Deus, mas era um milagre através da palavra. E isso é muito importante, porque temos buscado muito milagres, esquecendo de palavras. É por isso que a igreja, ela enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. Porque em momentos de crise buscamos muito ao Senhor, e quando recebemos um milagre de sua parte, não conseguimos estar firmados na sua presença, porque não vivemos uma vida de oração, não vivemos uma vida de meditação na palavra, pois estávamos ali momentaneamente só até adquirirmos o nosso milagre. Mas o interessante é que, além da palavra que aquele centurião estava buscando, que sairia da boca de Jesus, é o modo que ele aborda Jesus. Ele disse: Pois eu também sou homem, que tenho alguns soldados sobre o meu comando. E eu digo a este, vai, ele vai. E digo ao outro, vem, ele vem. E digo ao outro, faz, e ele faz. Porém, Senhor, não é necessário que entre debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra, e o meu servo e o meu criado, ele sarará. O interessante nessa palavra, veja, o centurião ele vai dizer: eu digo ao meu servo, faz, e ele faz. E digo ao outro, vem, e ele vai. E digo ao outro, faz, e ele faz. Por que o centurião diz isso? Porque ele, sendo centurião e tendo soldados sobre as suas ordens, quando ele dava uma ordem e o soldado escutava, ouvia atentamente aquela ordem e sabia com discernimento o que era para fazer, acabava executando, porque o centurião estava posto por cima. E quando o seu criado ouvia a ordem que lhe era dada pelo centurião, ouvia claramente, conseguia discernir o que ele falou, ele executava aquela ordem porque o centurião estava por cima. Mas quando o centurião entra na presença de Jesus, ele já não está mais por cima, ele está por baixo, porque agora ele está na presença do Senhor. E vindo por baixo ele diz: a este eu digo faz, ele ouvindo faz, porém o Senhor não. Não é necessário que o meu criado, atormentado e paralítico, ouça a tua palavra. É necessário apenas que o Senhor diga, porque a tua autoridade é muito maior do que a minha, porque a minha autoridade ela se restringe aos meus soldados ouvi-la e praticá-la. A tua autoridade é tão grande que não é necessário o meu criado ouvir a palavra que sai da tua boca para poder ser curado. Olha o que esse homem estava dizendo para Jesus. Essa palavra ela se torna um tanto quanto interessante, pois aconteceu na minha vida, irmãos. Eu era uma pessoa extremamente rebelde, vivia pelos caminhos tortuosos dessa vida. Até que a minha namorada na época, ela conheceu a Cristo Jesus e orava incessantemente para que eu viesse a me converter também. Porém, passaram-se dias, meses e anos e eu nada de me converter a Cristo Jesus.
E pelo contrário, cada dia eu estava pior, cada dia eu estava mais ignorante, cada dia eu estava mais arrogante, cada dia eu estava mais soberbo, e maltratava aquela mulher de algumas formas, não fisicamente, mas com algumas palavras. Até então ela resolveu fazer o último propósito com Jesus Cristo. E ela disse: eu orarei 7 dias. E dentro desses 7 dias, me dê um sinal, por favor, Senhor, para me ver se verdadeiramente este é o homem que eu devo me casar, ou não. E sem eu saber de nada, o negócio era ela e Jesus. Ela começou a orar, começou a buscar a presença do Senhor. Nesses 7 dias de oração, ela começou na segunda. Orou na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E quando foi na sexta, eu estava em casa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei meu telefone celular, coloquei em cima da geladeira, coloquei uma música mundana alta e comecei a lavar a louça. Só que minha esposa, ela era crente pentecostal. E quando eu adentrava por dentro de uma igreja pentecostal, eu tinha a ojeriza daquilo. Porque eles gritavam muito, porque eles rodavam muito, porque eles falavam em uma língua que eu não entendia. Aquilo era insuportável para mim. Até que eu fui na última vigília, aquilo me deu uma tremenda dor de cabeça e eu saí de lá. Porém, a minha esposa, ela continuou orando e buscando ao Senhor perante aqueles 7 dias. E quando foi na sexta-feira que eu coloquei o meu telefone em cima da geladeira, coloquei uma música mundana para poder tocar, eu parei e pensei, e de repente me veio um desejo no meu coração de ouvir uma música que viesse da parte de Deus. E eu procurei no meu celular e achei algumas músicas que viessem da parte de Deus, e para minha surpresa, tinha tudo aquilo que eu odiava: corinho de fogo. Eu falei: só tem essa, então eu vou colocar essa mesmo. Melhor ouvir essa música horrível do que ouvir uma música mundana, porque essa pelo menos vem da parte de Deus. E ali, quando eu coloquei o meu telefone em cima da geladeira, agora ouvindo o som alto, não mais uma música mundana, mas sim uma música cristã. O cantor na época, ele gritava e cantava: a minha família, ela é de Jeová. Irmãos, quando eu comecei a lavar a louça, eu não sei o que aconteceu comigo naquele momento. Nem convertido eu era. Conhecer a Cristo, eu não conhecia a Cristo de maneira nenhuma. Porém, quando eu comecei a ouvir aquela música, o meu corpo começou a balançar. Os meus lábios começaram a enrolar. Eu comecei a pular dentro de casa sozinho. E eu, por não conhecer o que era o poder de Deus, eu comecei a me assustar, porque eu falei: Senhor, eu não estou querendo envergonhar o seu nome, eu não estou querendo dançar essa música, nem algo tipo. Porém, eu não estou conseguindo controlar o meu corpo. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de conseguir me controlar, e com os braços movendo, com a cabeça movendo, com as línguas enrolando, eu tentei ligar para minha esposa e consegui. E quando eu consegui ligar para minha esposa, eu falei para ela: amor, eu não sei o que está acontecendo comigo, você é cristã, deve saber. Ela disse: o que é que está acontecendo com você? Eu disse: eu estou aqui em casa. E eu coloquei uma música para poder ouvir, e de repente a minha língua começou a enrolar, e eu estou falando de um modo que eu não estou entendendo. De repente o meu corpo começou a balançar, e eu estou falando de um modo, estou dançando de um modo que eu não estou querendo. Eu não sei o que está acontecendo contigo. Ela do outro lado da linha falou para mim: eu sei o que está acontecendo contigo. Isso é um sinal de Deus dizendo para mim que verdadeiramente tu és o marido a qual eu escolhi, porque eu fiz um propósito com Deus de orar 7 dias para que Ele viesse a me dar um sinal. E este foi o sinal. Mesmo sem você ter se convertido ainda a Cristo Jesus, o Espírito Santo te tomou, te selou e te batizou. Assim como o Espírito Santo fez na minha vida, através da oração da minha esposa, o Espírito Santo pode fazer na vida da tua esposa, através da tua oração. Assim como o Espírito Santo fez na minha vida, através da oração da minha esposa, o Espírito Santo pode fazer na vida do teu marido, através da sua oração. Que é isso, irmão Leonardo?
Como pode você nem ser convertido e o Espírito Santo te encher dentro de casa? Nós temos que ler um pouco mais a Bíblia. A Bíblia vai dizer lá no livro de Números 11, no versículo de número 25 e no versículo de número 26, que Moisés estava com a carga muito pesada, estava querendo largar o arado, e Deus vai dizer a ele: não larga não, Moisés, coloca 70 anciãos na porta do templo, e ali eu encherei todos eles com seu Espírito. Mas só a porta do templo foi 68, 2 ficaram em casa no arraiá, um por nome de Eldade e outro por nome de Meldade. A palavra do Senhor diz que quando a glória de Deus vem e enche os 68 que estavam ali, a Bíblia diz que Josué, ele vem correndo do arraiá até a direção da tenda para poder falar com Moisés e diz assim: Moisés, olha só o que aconteceu. Eu estava lá no meio do arraiá quando de repente a glória de Deus veio sobre a vida de 2 homens. E eles não estavam na casa de Deus, eles não estavam na presença de Deus, eles não estavam junto contigo, mas a glória de Deus veio da vida dele de forma tamanha, que eles se encheram da presença de Deus e estão profetizando lá até agora. Eu não estava na casa de Deus, eu não estava na presença de Deus, mas a glória de Deus me encheu dentro da minha casa. Fique com essa palavra, porque esse testemunho é verdadeiro. A paz do Senhor, meus amados. Fiquem com Deus.